Tratando de sexualidade, muitas vezes nos vem à mente a questão do sexo biológico. O que devemos entender por orientação sexual? A orientação sexual é a bagagem da alma ao ligar-se ao corpo físico. Quando nós olhamos o Livro dos Espíritos, na questão 202, Allan Kardec pergunta: quando no mundo espiritual, o que prefere o espírito? Nascer como homem ou como mulher? Aí está uma questão bastante importante, uma pergunta notável. E os espíritos respondem para o codificador que pouco importa. O que importa para o espírito que vai nascer na Terra é o gênero de tarefa que ele terá que enfrentar. De acordo com a tarefa que ele tenha que desempenhar no mundo, um corpo feminino poderá ser-lhe mais útil do que um corpo masculino, ou vice-versa. Então, para o espírito, desembocar suas energias num corpo de homem ou num corpo de mulher dependerá do tipo de atividades que ele venha para realizar. Com isto, quando a criatura renasce, existem fatores familiares, educacionais, fatores internos que determinam a sua orientação sexual. É a partir daí, quando a criança se desenvolve e entra na adolescência, que ela fica naquele lusco-fusco, naquela dualidade de inclinações, ele vivencia as experiências com seu pai, com outros homens, com sua mãe, com outras mulheres, e se identifica mais com um, mais com outro ou com ambos. E a partir daí, para muitos espíritos, surge a chamada orientação sexual. Alguns se tornam homossexuais. Significa que o que lhe satisfaz a mente é a energia masculina. E se eles carregam um corpo masculino, eles se tornam homossexuais. Porque eles gostam da energia do mesmo sexo. Se se tratar de uma menina que encontra essa alimentação numa psicologia feminina, naturalmente ela será homossexual. Haverá outros que se identificam tanto com um, tanto com outro, e poderá adotar uma inclinação bissexual. Para a sua atividade sexual, libidinosa, tanto faz o relacionamento com homens, quanto com mulheres. Para eles o prazer, a experiência os levará ao mesmo lugar. Então são chamados de bissexuais. E há dentro dessa questão de orientação sexual variados caminhos que a alma pode escolher para percorrer. Não se trata de serem endemoniados, doentes, encapetados. Não se trata disto. Trata-se de uma alma num processo de experimentação, de vivências, de lutas, de conquistas, que fará com que ela se defina para levar a sua vida adiante. O que pesa na questão sexual não é a orientação se o indivíduo é hétero, é homo, é bissexual. O que importa é o seu caráter, é a maneira como ele vive, como ele enfrenta a vida, como ele realiza a sua existência. Na nossa sociedade, existe um hábito muito cruciante, muito negativo, que é aquele de nós analisarmos as pessoas por sua orientação sexual. Se alguém se disser heterossexual, pode fazer o que quiser, que ninguém mais dará importância à sua honra, à sua moralidade. Mas se for homossexual, todos os holofotes estarão voltados para esse indivíduo, que pagará com suor e lágrimas a sua orientação sexual. É importante pensar que na nossa sociedade, jamais alguém cobra do heterossexual o fato dele ser corrupto, de ser venal, de ser uma pessoa de má vida, de má índole, de ter várias mulheres ou vários homens, porque são heterossexuais. Então o problema da nossa sociedade precisa ser a moralidade, a ética com que os indivíduos vivem, e não a escolha que fizeram para a sua vida de intimidade, que afinal de contas não diz respeito a ninguém.
Todas as vezes em que passamos a priorizar a inclinação sexual de alguém, a orientação sexual de uma pessoa, em prejuízo de tudo quanto essa pessoa é e faz, a nossa sociedade está em rumos muito perigosos. Porque então os indivíduos mentirão, falsearão, fingirão ser o que não são, com medo do desgaste social. Quantos que se bandeiam para o casamento para se ocultar, para se esconder, porque o indivíduo sendo casado, homem ou mulher, ninguém mais desconfia dele. Mas se ele for solteiro, se ela for solteira, então os olhares da sociedade começam a bisbilhotar a sua orientação sexual. Ninguém pode fazer opção por ficar só, por morar só, sem que a sociedade bisbilhote e conclua quanto à sua homossexualidade, bissexualidade, etc. Daí, o nosso cuidado em verificar que a nossa orientação sexual diz respeito à nossa vida privativa e não aos outros. Desde que não estejamos causando prejuízos à sociedade com aquilo que escolhemos como nossa inclinação, como nossa orientação, e isso diz respeito a nós e daremos conta disso à nossa consciência e à divindade. Para a sociedade caberá o respeito com que respeitamos as leis, com que vivemos as leis, com que cumprimos nossos deveres, com que atendemos a nossa ação social pública. Daí então, todo respeito deveremos ter com as criaturas de quaisquer orientações sexuais. Em nome do livre-arbítrio, cada qual pode escolher para si aquilo que bem desejar. E a conta que cada um prestará, repito, será com a sua consciência e com as leis de Deus, que nela estão inseridas.